Olá pessoal, nesse vídeo vamos avaliar uma prova de Caldas Novas, de pedagogo, língua portuguesa. 10 questões foi aplicada pelo Centro de Seleção em 2014. A questão número 1 traz um texto de português enorme, é uma característica do Centro de Seleção. Então eu vou colocar de lado, quem quiser pausar o vídeo, printar a tela e tentar responder. É um texto Felicidade Clandestina, da Menalton Braff, texto 1. Então quem quiser pausar e tentar ler, para tentar resolver, acho interessante. Questão número 1, a pergunta é: considerando os aspectos formais e os mecanismos de produção de sentido presentes no texto 1. Então, é uma questão complexa. Eu acho importante quem vai prestar concurso para o Centro de Seleção pegar provas anteriores e tentar ler e tentar responder, para se familiarizar com o modelo de perguntas. Então, letra A. O primeiro parágrafo apresenta uma preparação para o posterior desenvolvimento do tema em forma de narrativa. Essa é a questão que atende. Letra A. Para quem leu o texto, eu não vou ler aqui, não vou aprofundar, até porque senão o vídeo fica muito grande, mas é essa a ideia que o texto traz. O primeiro parágrafo apresenta uma preparação para o posterior desenvolvimento do tema em forma de narrativa. Letra B não é. O segundo e o terceiro parágrafo iniciam a sequência narrativa com destaque para a temporalização do momento em que a história se passa. Não é isso que o segundo e o terceiro parágrafo faz. Então quem leu com atenção vai perceber que não é. Letra C. O quinto parágrafo encerra o clímax da história juntamente com a elucidação feita pelo narrador em relação à viagem empreendida pela personagem? Também não. Na verdade, a ideia do quinto parágrafo não é de encerrar o clímax da história. E letra D, o último parágrafo traz uma revelação do narrador para elucidar o mistério em torno da edificação do livro lido pelo menino? Também não, o último parágrafo também não faz isso. Essa é uma questão que depende muito da base de leitura e da formação do candidato. Então é uma questão complexa, exige interpretação, ler com atenção cada parágrafo. Para chutar é um pouco complicado, porém, olhando aqui a primeira questão, dá para ter uma familiarização com o modelo. É um texto longo e que ele cobra o conhecimento, vamos dizer assim, de leitura e de interpretação do candidato. Temos aqui o texto 2, O Primeiro Beijo, da autora Clarice Lispector. É uma autora que eu já li bastante, Perto do Coração Selvagem, Laços de Família, A Hora da Estrela. Então é uma autora russa, bastante conhecida, naturalizada brasileira, que escreve bem. Geralmente as suas obras têm muito fluxo de consciência, muita atuação, muita assim, autonomia da mulher em si, do ser humano em si, que busca o seu lugar, que luta pelos seus direitos, pelos seus ideais. Então, aqui é cobrada essa autora. Para quem já leu e já conhece, isso facilita. Vou dar um tempinho para quem quiser pausar o vídeo, tentar ler e tentar analisar o texto. Questão número 2. Então, ao tomar posse do livro que tanto desejava, personagem do texto 2 demonstra um tipo de relação com esse objeto, que pode ser explicitada por meio do seguinte trecho da letra da música. Então, para quem leu o texto, né, eu não vou aprofundar, porque senão o vídeo fica muito longo, não dá para comentar. E aí, ele traz aqui trechos de algumas músicas. Letra A, Um Dia Frio, um bom lugar para ler um livro, Djavan. Quem conhece já dá para ver que não se relaciona com o texto, né? Letra B. Aceite uma ajuda do seu futuro amor, Chico Buarque. Também não é. Letra C. Sou eu quem vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha. Uma música muito bonita, bastante conhecida do Tolkien. Também não é. Letra D.
essa é a alternativa. É uma questão média, vamos dizer assim, de média a fácil. Então, pela leitura aqui dos trechos das músicas, vejamos com atenção. Letra D. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil, que votamos aos maços de cigarros, domá-los, cultivá-los em aquário. Veloso Caetano, livro. Então, essa aqui, ó, ele fala realmente essa opção aqui, a que melhor atende a comanda e ao texto 2. Porque o texto trata dos livros, que de fato são objetos transcendentes, que podemos amá-los do amor táctil, ou seja, de tocar, de gostar de ter livros, que votamos aos maços de cigarros, domá-los, ou seja, manuseá-los, cultivá-los em aquários. Então, pela leitura, fica aqui, pelo começo do enunciado, dá para se ver. Para quem não sabe, é uma questão que daria para chutar tranquilamente a letra D, com base na simples leitura do texto. Questão número 3. Nas atividades discursivas que se dão entre sujeitos por meio de texto, ganha-se destaque o uso de certos mecanismos com vista à referenciação. Com relação a esses mecanismos no trecho, naquele instante o mundo em volta perdeu inteiramente o significado. Texto 1. A expressão em negrito se refere ao marco temporal que localiza o momento em que um dos garotos chega ao estande de livros? Não. Então, notem que aqui na questão 3... cobrado do leitor o conhecimento, a leitura e interpretação do texto 1 e do texto 2. Letra B. De repente ele o fechou e olhou para cima. Texto 1. O elemento gramatical em destaque faz uma retomada do sintagma nominal livro e evita a repetição desse termo. Essa é a alternativa correta. De repente ele o fechou. O que? O fechou? O livro. Para não se usar a palavra novamente, ele o fechou, mas subentende-se que é livro. Então aqui é uma questão média a simples, que também, lendo com atenção, observando naquele instante, aqui criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina do texto 2. Letra D, no dia seguinte fui à casa, texto 2. Quem lê com bastante atenção o texto 1 e o texto 2 e lê a comanda e as opções, tranquilamente chutaria a letra B. É uma questão que é possível chutar com a leitura básica. Agora, claro que isso depende do nível de interpretação de cada candidato. Então, notem que nessa prova teve o texto 1, o texto 2 e agora o 3 traz uma charge para se responder a questão 4, 5 e 6. Então, notem que o centro de seleção aplicou primeiro 2 textos e agora aplica uma charge do Garfield. Vou pausar para quem quiser ler, como é bem curtinho. Estou aprimorando a minha mente. Você também devia fazer isso. Tá legal, responde o gato Garfield. O que eu poderia fazer para aprimorar a mente do John? Então, tá aí o texto. Para quem quiser pausar e tentar ler e resolver, a fonte está aqui, para quem quiser buscar. Questão número 4. Levando em consideração que os textos são permeados pelos discursos efetivamente produzidos em cada época, refletindo-os e distorcendo-os na tira. Letra A. A filosofia de vida livre e pueril de Garfield se contrapõe ao estilo de vida preocupado e sério de seu dono, John Arbuckle. Então, essa questão é a letra A. Notem que é uma questão, vamos dizer assim, média, porém exige do candidato conhecer a história do gato Garfield, que ele é um gato preguiçoso, que ele não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, que é só ficar deitado e dormindo. Então, para quem conhece, para quem já leu em jornais, revistinhas, gibis a história do Garfield, fica fácil responder, porque se você lê a comanda e as opções, dá para ver quebra de valores e dogmas? Não existe isso. O Garfield não faz isso.
Pelo contrário, ele é preguiçoso e ele acha que se o John está estudando, que o John continue. Mas o John acha que o gato deveria também estudar. E o gato é preguiçoso. As falas de John e de Garfield revelam um discurso anacrônico por expressar valores e dogmas contrários aos da época em qual os personagens se situam. Então, não, na verdade, a fala do John, sim, porque o John é estudioso, é dedicado, é intelectual, porém o Garfield é preguiçoso. Então, não revela um discurso contrário, né? Muito pelo contrário, o Garfield é preguiçoso e ele quer estudar, o que eu posso fazer para ele melhorar? Né? Então, bem longe de mim. Letra D. O lema aprimorar a mente é uma característica marcante da contracultura, típica do momento histórico em que os personagens se encontram? Então, não. O Garfield jamais vai pensar nisso. Ele é preguiçoso por natureza. Então, é importante o candidato ler essas provas e avaliar, até para que ele se familiarize com o modelo dos textos, das tiras, e o modelo da comanda e o modelo das opções de perguntas que o centro de seleção cobra. Então, essa é uma questão tranquila, né? Embora para alguns vai ser complexa, porque vai exigir o conhecimento e a leitura da história do Garfield. A opção A. Questão número 5. Em termos linguísticos, a ambiguidade presente na tira se deve... Letra A. Ao uso do pronome demonstrativo is, que significa tanto o manuseio quanto a leitura de livros? Não. Letra B. A utilização do advérbio também que incide sobre o elemento extralinguístico livro? Não. Letra C. A utilização do pronome possessivo minha, que se refere tanto à mente do John quanto à de Garfield? Então, essa aqui é a letra C, é uma questão simples que trata da ambiguidade. Então, quando se fala em ambiguidade, aqui a utilização do pronome possessivo minha mente, né? Estou aprimorando a minha mente, você também deveria fazer isso, ou seja, aprimorar a sua mente. Aqui traz o quê? Uma ambiguidade, ou seja, o minha tanto refere à mente do John quanto a do Garfield. Então, questão simples, para quem lê a comanda, lê a charge com bastante atenção, vai ver que a letra C é a que melhor atende. Ao uso da primeira pessoa, eu, que substitui o nome do John no primeiro quadro? Não, aqui não traz ambiguidade. Então, lendo assim a charge, a comanda e as opções, dá para ver que é a letra C a opção correta. Questão número 6. A duplicidade de sentido confere à tira um efeito de humor que é obtido. Letra A. Pela utilização da catáfora nas falas dos personagens, já que esse mecanismo tem a função de antecipar seu referente? Não, que é o assunto. Letra B. Por motivos extralinguísticos, pois há referência a determinado comportamento não pertencente aos animais? Também não. Então, pela letra C, pela quebra de expectativa, uma vez que se esperava de Garfield um entendimento diferente daquele demonstrado no último quadro, é a letra C, quando se fala na duplicidade de sentido, que confere ao leitor. Quando ele fala, eu estou aprimorando, o John fala, estou aprimorando a minha mente, você também deveria fazer isso, e o Garfield entende diferente ao que uma duplicidade de sentido. Esperava-se que o Garfield também dissesse, não, eu não quero estudar, mas ele diz, não, também tu precisa fazer alguma coisa para aprimorar a sua mente. Então, quando se fala na duplicidade de sentido, é a letra C pela quebra da expectativa. Então, para quem leu direitinho a charge, a comanda e as opções, vai ver que é a letra C a que melhor atende. Pelo contexto da história, porque as falas de John e Garfield ocorrem em cena de localização espacial e temporal? Não, aqui não se traz a duplicidade. Então, a questão é fácil, tranquila, só de ler a charge já dá para ter uma noção. Eu não vou comentar todas, porque senão o vídeo fica muito longo, mas é importante que os candidatos peguem esse material do centro de seleção, leiam para se familiarizar com o modelo de como a prova de português é feita e o que é cobrado, quais as habilidades e os conhecimentos é exigido do candidato. Então, quem quiser depois baixar a prova e ler com atenção e tentar responder, fica aí o convite e a dica a todos.